Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia na nossa caminhada, Ano Bíblico 2022. Vamos em frente e hoje nós começaremos a estudar o livro de Lamentações de Jeremias. O alvo do nosso estudo hoje envolve o capítulo 1 e o capítulo 2 de Lamentações e um trecho de Marcos, capítulo 7. Quando observamos o capítulo 1 de Lamentações de Jeremias, estamos observando um quadro de uma dura realidade. Jerusalém está desolada, destruída, vazia. E que diferença de Jerusalém do passado, quando era próspera, vitoriosa, cheia de pessoas, uma população gigante, um povo abençoado que agora experimenta o fundo do poço. Jeremias está observando e entristece o seu coração. As casas estão em ruínas, ele assistiu à morte do seu amigo querido e parece que o mal prospera diante dos seus olhos. O versículo 4 chama-nos a atenção porque o profeta descreve da seguinte forma: os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Em outras palavras, acabou, não tem mais adoração no templo. Ele continua dizendo: todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Jeremias não faz uma outra coisa a não ser chorar. E você anda chorando por quê? O que está destruído, o que está vazio na sua vida? O que está em ruínas? Lágrimas correm dos seus olhos neste dia por algo que você gostaria que estivesse diferente e não está? Lembre-se, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estamos passando por este mundo, mas nós não vamos residir nele da forma como ele se encontra. Então, o que hoje é motivo de lágrimas, amanhã será motivo de milagre e, consequentemente, fará parte de um passado, uma vez que estaremos num novo céu e numa nova terra. A caminhada pode estar sendo dura agora, mas vamos resistir em nome de Jesus, porque em breve as promessas de Deus se cumprirão. Você precisa acreditar nisso. Caso contrário, o que lhe resta? E sabe, você entra aqui nesta perspectiva de Jeremias e você precisa chegar a uma conclusão. O que está feito, está feito. Não dá para voltar o relógio, voltar no tempo para mudar nossas ações do passado que geram nossa tristeza do presente. Não dá mais para ficar preso ao passado como se pudéssemos mudá-lo. O que você fez, você fez. O que está consumado, está consumado. Agora, o que a gente precisa fazer? É aprender com as atitudes erradas do passado para não repeti-las. E quem sabe ajudar alguém para que este alguém não cometa o mesmo erro que nós cometemos. O que resta-nos agora é observar o Jeremias em cena de desolação que ele contempla e, consequentemente, um aprendizado. Os erros que te entristecem hoje, cometidos no passado, você deve analisá-los agora sob uma perspectiva de aprendizado. Como devo proceder para não cometer os mesmos equívocos e seguir em frente, porque nós não vamos voltar ao passado para poder refazer o que de errado fizemos, mas é possível no presente dar um ressignificado com a ajuda de Deus. Pastor, eu não consigo, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, foque na mudança de atitude. Se uma atitude errada te trouxe os prejuízos presentes, vamos focar agora na mudança de atitude. Deus tem nos dado tempo de graça para isso. No capítulo 2 de Lamentações, estamos observando, entre tantos assuntos que nos chamam a atenção, o verso 6, que muitas vezes é tirado no contexto para justificar que o sábado não precisa mais ser guardado. O verso 6 diz assim: demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta, destruir o lugar de sua congregação, o Senhor em Sião
pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Deus, então, pôs em esquecimento o sábado, para não lembrarmos mais. Ele falou, lembra-te do dia de sábado, e agora pôs em esquecimento aquilo que ele pediu para a gente lembrar. Será que é isso que o texto está querendo dizer? Não. Falar desta forma é tirar o texto fora do contexto para virar o pretexto que a gente quiser. E não estudamos a Bíblia assim. Então, algumas perguntas precisam ser respondidas. Quem foi que escreveu isso? Jeremias, judeu, guardador do sábado, ok? Então, como é que um guardador do sábado estaria dizendo para não se guardar mais o sábado? Vamos nos esquecer, porque o Senhor mandou esquecer. Ele é guardador do sábado. E qual é o contexto? O rei Zedequias está preso com os olhos vazados, os filhos assassinados, Israel está desolado, conforme nós vimos no capítulo 1. Tudo destruído, não há mais templo, não há mais adoradores. E agora, escravizados por Nabucodonosor, eles não conseguem mais guardar o sábado. Então você observa que o templo não funciona, o sábado não dá para ser guardado no contexto da escravidão, porque eles estão trabalhando como escravos. E, consequentemente, esse privilégio eles perderam no cativeiro. Então, não é uma mudança de lei, mas tristeza, porque não havia mais funcionamento dos reis, dos sacerdotes, da prática da guarda do sábado, do funcionamento do templo e da rotina diária que, como nação escolhida de Deus, eles mantinham. O que acontece é um quadro triste de demolição do tabernáculo, como o mesmo verso anuncia, como se fosse uma horta pisada, o lugar da congregação simplesmente destruído. E aí, o esquecimento das festividades, da guarda do sábado e de tantos outros privilégios que eles tinham, não mais sendo colocados em prática, trazer esse sistema caótico que Jeremias lamentava evidentemente. Então não é Deus que rejeitou o seu dia que tanto ele havia mandado lembrar, mas na verdade é o quadro de um fundo de poço que o povo experimentou e agora não conseguiam mais nem observar o dia do Senhor, por conta da situação em que se colocaram ao se afastarem de Deus. O verso 11 diz, com lágrimas se consumiram os meus olhos, disse Jeremias. Turbada está a minha alma e o meu coração se derramou em angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. O povo está colhendo o que plantou. Há tristeza no coração de Deus, há tristeza no coração de Jeremias. A realidade é dura, precisa ser enfrentada, mas é resultado de más escolhas feitas pelo povo. Que escolhas estamos fazendo hoje? Talvez o sofrimento que estamos enfrentando é exatamente o resultado dessas más escolhas. Que Deus nos dê sabedoria para que possamos fazer boas escolhas e não nos tornarmos escravos do inimigo e de nós mesmos, de nossos caprichos. Você avança em Marcos capítulo 7 e nós temos ali uma discussão no início do capítulo sobre pureza. E Jesus está sendo criticado porque os fariseus observam que aqueles que comem pão não haviam lavado as mãos adequadamente. Engraçado é que eles se preocupam com este ato externo de lavar as mãos, de ter as mãos limpas quando o coração está imundo. E Jesus os chamou-os de hipócritas. Como é que vocês podem estar preocupados em lavar as mãos e não estão com a mesma preocupação em lavar esse coração sujo pelo pecado? Mantém uma aparência, mas o interior está imundo. Que adianta ter uma aparência de gente limpinha se completamente sujo está o nosso coração pelo pecado? E aí, Jesus fala no verso 15, que às vezes é muito mal interpretado. É exatamente dentro desse contexto que em Mateus 7, verso 15, o Senhor Jesus diz:
Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Tá vendo? Eu posso comer o que eu quiser. Então bebe água de vala para ver se não vai te contaminar. Come comida podre, bebe água suja. Aí você acha que o que entra não contamina? Jesus não está falando de alimentação, meu lindo. E o contexto não é autorização para você comer carne de porco ou qualquer tipo de imundície que faz mal à saúde e que é repreendido pela Bíblia, né? Você se preocupa com a sua alimentação. Então, quando Jesus fala, não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, por acaso você come alguma carne cheia de bicho, podre, em estado de putrefação, você come alguma coisa estragada, porque Jesus disse que não vai contaminar, acaso está falando ele de alimentação? Pelo amor de Deus, óbvio que não. Ele está falando exatamente desse contexto, porque os discípulos estavam comendo e não lavaram as mãos direito, estavam famintos, tudo bem, mas o que acontece? Eles estão comendo alguma coisa para saciar a fome, mas o coração está limpo diante de Deus. E o problema são aqueles que lavam as mãos, mas aquilo que eles emanam do coração para fora, cheia de acusações, de críticas, de inveja, de arrogância, isso que está saindo do corpo está provocando prejuízos maiores do que os discípulos terem comido aquele pão daquela forma, ok? Aquilo constituía-se uma exceção à regra. Obviamente, Jesus não está incentivando a ausência de hábitos de higiene, mas ele está dizendo e aproveitando esta circunstância que essa crítica que sai do homem está sendo mais nocivo do que o alimento que os discípulos estão ingerindo neste momento. Cuidado para a gente não colocar para fora as coisas que magoam, que ferem em nome de uma suposta crítica construtiva. Que Deus nos dê sabedoria para abençoarmos vidas e não para destruirmos pessoas. Deus te use, graça e paz. Amanhã tem mais.